Meus irmãos, paz do Senhor, igreja, que honra poder retornar a essa casa, poder servi-los então melhor ainda, que Deus possa estar abençoando a cada um de uma forma muito especial. Estivemos aqui há um tempo atrás, na tarde da bênção, estávamos com a agenda aqui perto, pastor Adriano, um amigo, nos fez o convite, na época ainda o templo estava funcionando aqui embaixo, porque estava em construção na parte de cima, e foi uma honra poder servi-los, retornar então, nem se fala, tá? Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo de número 51, e a estrofe de número 9, Salmo de número 51, e a estrofe de número 9, para a nossa meditação. Pastor Joani, prazer rever o senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder servi-los, tá bom? Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial. Ao Francis, e abraçando o Francis também, toda a liderança e toda uma Madecop, muito obrigado pela confiabilidade e credibilidade do nosso ministério, tá? Pastor Adriano, um amigo, Deus abençoe, uma referência na palavra do Senhor, na palavra de Deus, Deus possa guardar o Senhor de uma forma muito especial, prazer grande rever o Senhor firme e forte na presença de Deus, né? Eu devia ter pregado primeiro com o Adriano, pregar depois dele fica meio complicado, mas Deus sabe o que faz, né? Deus abençoe, pastor Edson, prazer, tá? Deus abençoe o Senhor de uma forma especial e todo o corpo de obreiros à minha retaguarda. Livro de Salmos, número 51, e a estrofe de número 9. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu também vou. O pessoal aqui é bom de Bíblia, né? Se fosse Tito, talvez seria mais complexo um pouco. Salmo de número 51, foque a tua visão e aguce a tua audição. Verso 9, ou estrofe 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se assente louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Queridos, o livro de Salmos, há quem diga que é o livro mais lido de toda a Bíblia Sagrada. É bem verdade que a maioria das pessoas, quando passam por determinados momentos em sua história ou em sua vida, geralmente eles recorrem ao livro de Salmos como uma base para consolo mediante a situação complexa que ela está vivenciando. A palavra Salmos significa cânticos. Diante dessa verdade, o livro de Salmos nada mais é do que uma coletânea contendo 150 hinos. E dos 150 hinos que compõem essa biblioteca, Davi, ele teve o privilégio de escrever 74 dos 150 hinos que contém essa coletânea. Davi, além de ter sido um ótimo rei, há quem diga que foi um dos maiores reis que já pisaram em Israel, a ponto de o reinado de Davi ser um divisor de águas para a história de Israel. Então, além de um bom rei, Davi também foi um bom pastor de ovelhas até aproximadamente os seus 17 anos de idade. E Davi também era um ótimo tocador. Aliás, Davi era tocador de harpa, a ponto de Davi não ter somente talento, mas ter também unção. Quando Saul estava endemoniado, a Bíblia diz que o próprio Saul chamou Davi para que pudesse tocar. Enquanto Davi tocava sua harpa, a unção que havia sobre a vida de Davi, enquanto ele tocava, cada nota musical entrava dentro dos ouvidos de Saul, e os demônios saíam do corpo de Saul, de acordo com a unção que Deus dava a ele. E além de ser um ótimo tocador, Davi também era um exímio compositor. Davi compõe 74 salmos, dentre ele, um dos salmos, ou o salmo mais famoso dessa coletânea, que é o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e os irmãos conhecem o restante. E Davi também tem o privilégio de compor o Salmo de número 51. E quando nós pegamos para fazer uma análise ou uma exegese desse hino, nós vamos perceber que Davi, ele compõe esse hino de uma forma diferente, muito peculiar. Davi escolhe de uma forma minuciosa
cada palavra na hora de compor esse hino. Eu escolhi 3 estrofes aqui desse hino, mas depois os irmãos leem com mais paciência e mais calma em casa, que vocês vão ver tamanha profundidade das palavras que Davi escolhe na hora de compor o Salmo de número 51. E olha só as 3 estrofes que nós acabamos de ler. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga em mim todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando nós pegamos para fazer uma análise rasa, sem uma profundidade contextual de quando Davi compõe esse hino, parece que Davi está compondo esse hino deitado em uma rede, vivenciando um dos melhores momentos de sua história, vivenciando em um dos melhores momentos de sua vida, mas não é uma realidade. Primeiro ponto que nós devemos entender aqui nessa terça-feira à noite, é que Davi compõe o Salmo de número 51 justamente em um dos piores momentos de sua história, em um dos piores momentos de sua vida. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 11, que certa feita Davi, ele estava prontificado a batalhar contra os amonitas ou os filhos de Amon em uma localidade chamada Rabá. Só que Davi, ele tinha passado um ano que ele já tinha vencido a guerra. Deus dava a Davi estratégias em batalha. Afinal, Davi era prontificado a ser o rei estratégico em batalha. Por exemplo, você está lembrado que Davi, ele almeja dentro do seu coração construir um grande templo para Deus. E Deus dá todo o planejamento, Deus dá todo o projeto para Davi. Deus fala com Davi assim: olha, o projeto do templo é esse. A madeira que vai ser usada vai ser a madeira de carvalho, a madeira de acácia, que são as melhores qualidades de madeira que existem. Depois, quando for construir o templo, não vai ser qualquer ouro, vai ser o ouro puro de Ofir. O ouro puro de Ofir era algo tão raro de se encontrar, que viajava cerca de 3 dias de barco para conseguir um pouco desse ouro. E literalmente era o ouro puro, não tinha metal na sua essência. Então, ou seja, Deus dá toda a planta, Deus dá todo o projeto para Davi, mas na hora de Davi executá-lo, a Bíblia fala que Deus vira para ele e fala: não, Davi, não é você que vai executar. Davi fica se indagando, mas por que não? Aí Deus brada e fala com ele: sabe por quê, Davi? Porque as suas mãos são sujas de sangue. O que Deus está dizendo é: você é o rei com estratégias em batalha, eu te coloquei à frente da nação de Israel, e a prioridade é você defender o meu reino. Acalma o teu coração, que a responsabilidade vai vir com a sua descendência, mas as suas mãos são sujas de sangue. Por isso você não vai construir o templo. E isso é interessante. Davi era estrategista em guerra. Davi era um ótimo rei no quesito batalha. E agora a Bíblia diz que os amonitas era bem complexo e difícil vencê-los, até porque a estratégia dos amonitas, e Matthew Henry destaca isso aqui de uma forma espetacular, a estratégia dos amonitas era a seguinte: eles eram praticamente invencíveis naquela época, porque eles tinham uma estratégia. Não eram os amonitas que vinham batalhar, eram os exércitos de adversários que tinham que ir até eles, e eles tinham uma característica de guerra, que era usar as muralhas como ponto estratégico de batalha. Então Rabá era cercada de muralhas, e a história diz que os exércitos que vinham batalhar contra os amonitas, eles vinham procurando uma estratégia para vencê-los. Só que toda vez que chegava perto da muralha, o pessoal que ficava lá em cima com arco e flecha acabavam vencendo as batalhas, porque não tinha super-homem, irmãos. Então não tinha como alguém sair voando em cima das muralhas e vencer os amonitas que ficavam ali. Então, ou seja, não era qualquer exército que batalhava contra eles. Agora, em uma das batalhas mais complexas, mais difíceis da história de Israel, Davi começa a cometer uma série de equívocos que vão levar a Davi a uma vida de pecado. E nós aprendemos algumas lições com ele aqui nessa noite. Por exemplo, Davi sabia da complexidade da batalha. Davi sabia que não era fácil vencer, precisava que o rei estivesse à frente daquela batalha. Só que Davi já estava com a vida espiritual relaxada. Davi acorda um dia e pensa assim: quer saber, dessa vez eu não vou para a guerra. Davi agora chama
Joabe, o capitão, no canto, e fala com ele assim: Joabe, eu não vou liderar essa batalha. A responsabilidade que é minha em tese e na teoria, eu estou passando para você na prática. Então você entra e separa o exército, treina o exército da forma que você achar melhor, mas a responsabilidade não é mais minha a partir de agora. A responsabilidade eu transfiro para você. Então o primeiro equívoco de Davi para cometer uma vida de pecados é transferir uma responsabilidade que era dele para outra pessoa. E nós devemos entender, como foi falado pelo pastor Edson, que Deus não erra. Quando Deus nos chama para algo, irmãos, é para que a gente possa realizar aquilo que Deus planejou para nós. Mas pastor, eu não quero mais porque falaram mal de mim, eu não quero mais porque eu prefiro que Deus levante outro para fazer no meu lugar. A gente vive em pleno século 21 uma geração mimizenta, que Deus separa ele para fazer algo e ele acaba desistindo no meio da caminhada por consequências negativas dessa vida. E eu já vim aqui com a palavra de Deus para o seu coração. Se Deus te chamou para algo, irmão, não foi porque Deus não tinha nada para fazer. Deus, ele já escolheu aquilo que você iria fazer antes que fosse formado no ventre de sua mãe. Está lembrado de Jeremias, 20 e pouco anos de idade. Jeremias está com dúvida: mas eu vou ser profeta tão novo? A minha boca, os meus lábios são como lábios de criança. Capítulo 1, verso 5, Deus vira para Jeremias e fala assim: acalma o teu coração, rapaz. Eu não te escolhi porque eu não tinha nada para fazer. Eu não te escolhi simplesmente porque não tinha outro. Eu te escolhi, Jeremias, antes que fosse formado no ventre da tua mãe. Ou seja, você precisa entender que antes de nascer, antes de vir a esse mundo, eu já escrevi no livro das obras aquilo que você iria realizar. Jeremias, faça aquilo que eu te ordenei. Mas pastor, eu não quero mais. Peço Deus para fazer outro. Irmãos, se a gente não quiser, Deus levanta 10 para fazer melhor do que a gente. Mas o fato da gente não pegar para fazer não nos isenta da nossa responsabilidade. No dia do juízo final, Deus vai requerer de você tudo aquilo que um dia Ele te confiou. O segredo é não parar no meio da caminhada. A responsabilidade é sua, não é de Joabe. Se a batalha é sua, não é de Joabe, continue avante. Não transfira responsabilidades. Joabe, não vou, vai você. Aí agora, irmãos, Joabe prepara, treina o exército, e a Bíblia diz que ele vai. Quando Joabe vai com o exército, Urias do lado, pensando: como é que a gente vai fazer com as muralhas? A gente precisa de uma estratégia, porque o nosso rei, que tem estratégia, não está presente. Então a gente vai arrumando um jeito aqui, vamos pedir a Deus para Ele nos dar uma estratégia para vencer essa batalha. E aí a Bíblia diz que agora, enquanto Joabe vai com o exército batalhar em Rabá contra os amonitas, ou os filhos de Amon, Davi, ele comete o segundo equívoco. O que é que Davi faz? A vontade de Deus para Davi é o quê? Estivesse à frente da batalha. Afinal, a responsabilidade de cuidar do povo era do rei. A vontade de Deus é que ele estivesse batalhando, mas a vontade da carne dele é que ele estivesse dormindo. Em meio à batalha, Davi resolve tirar um cochilo. Davi agora é mais ou menos dizendo: Senhor, eu sei que é difícil, a batalha não é fácil, conheço bem os filhos de Amon, mas a sua vontade é que eu esteja batalhando. Só que eu prefiro abrir mão da sua vontade e abraçar a minha. Eu prefiro dormir em tempos de guerra. Eu prefiro dormir em tempos de batalha. Davi está dizendo claramente para Deus: a sua vontade para mim já não mais interessa, eu prefiro a minha, então eu vou dormir. E quantos de nós não abrimos mão da vontade de Deus para abraçar a nossa própria vontade, e muitas vezes com a desculpa que a vontade de Deus é dolorida demais? Não, eu prefiro que Deus faça de outra forma, com outra pessoa. Por quê? Porque é dolorido. Irmão, guarde uma coisa para você: todas as vezes que a vontade de Deus doer na sua carne, você está no caminho certo. Porque a vontade de Deus machuca a carne e cura a alma. Vou repetir: a vontade de Deus machuca a carne e cura a alma. A nossa carne grita para nós: não abrace a vontade de Deus, porque ela é dolorida. E quando nós pegamos para fazer uma análise bíblica, a nossa carne grita isso, e a nossa carne tem razão, porque a vontade de Deus machuca a carne.
Está lembrado do povo de Israel? 430 anos, escravizados dentro de uma terra chamada Egito, por uma das maiores dinastias de toda a Bíblia Sagrada, que é a dinastia de Faraó. Começo do livro do Êxodo, o povo clama a Deus, pedindo a Deus libertação. Deus levanta Moisés como líder para guiá-lo até a Canaã prometida, que de uma forma ilustrativa Deus vai falar que era uma terra que manava leite e mel. Então agora Deus levanta Moisés. Só que quando o povo sai do Egito, Deus, com a sua onipotência, que é um dos atributos que pertence somente a Deus, com a sua onipotência, ele poderia pegar o povo e teletransportar lá para dentro da Canaã, porque entre a terra do Egito e a terra da Canaã havia o deserto. E quando eu falo a palavra deserto para você aqui nessa noite, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo negativo, porque literalmente a conotação da palavra deserto não é uma coisa boa. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de falta de água, espiritualmente falando nem se fala. Deserto é prova. Não, pastor, estou passando por deserto, provação, luta. Então deserto não é uma coisa boa. Porque Deus, para evitar o deserto, não pegou e teletransportou o povo, irmãos? Sabe por quê? Porque o deserto machuca a carne, mas alimenta a alma. Guarda uma coisa que leva para a sua vida. Deus planeja algo para você, Deus te dá ordem para você fazer aquilo que Ele manda, mas Ele não passa para você o processo que você vai ter que enfrentar. Porque Deus, Ele tem um plano, te passa o planejamento, mas Ele não mostra o processo. Porque se Deus te mostrar o processo, você fica estagnado e parado. Está lembrado de Abraão? Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu, teu Deus, te levarei. E abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Só que Deus não mostrou o trajeto para Abraão. Porque Deus tem o planejamento. Deus te mostra o planejamento, mas Ele não mostra o processo. Porque se mostrar o processo você para. Mas o deserto é importante na nossa vida. Por quê? Porque quando nós passamos por deserto, nós amadurecemos mais ainda para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E guarda uma coisa e leva para casa. Deus nunca entrega uma grande responsabilidade na mão de um irresponsável. Deserto não é para te matar, deserto é para te amadurecer. Não abra mão da vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus te chama, Ele não erra. Se a sua carne grita para você, está doendo, está complicado, é sinal que você está no caminho certo. E eu repito, a vontade de Deus não é dolorida, irmão. Paulo vai dizer no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, que a vontade de Deus não é dolorida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vou repetir, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Joga a sua mão direita para cima. Não, joga as duas. Deus está dizendo aqui nessa noite, eu trouxe você nessa terça-feira, depois de uma madrugada de glória, para te lembrar que a tua chamada é maior que a sua frustração. Não é tempo de parar, jovem. Conselheiro Pena será inundado pela glória de Deus, mas você precisa abrir mão da tua vontade e abraçar a minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Em meio às guerras você não pode estar dormindo. Em meio às batalhas você não pode cochilar, jovem. Irmãs, crente que me ouve aqui, em meio à batalha é tempo de estar prontificado a ser melhor do que aquilo que você já é. Cuidado com seus sonos espirituais. Cuidado com seus sonos espirituais. Em meio à guerra, Deus quer que você esteja com a espada na mão e não com o travesseiro na cabeça. Em meio às guerras, Deus quer que você use a couraça e não coberta dormindo. Em tempos de guerra não é tempo de dormir. Davi dorme, está cochilando. Joabe está preocupado, como é que a gente vai vencer essa batalha? Aí agora, irmão, Davi acorda no final da tarde, pastor Joaninho, dá aquela espreguiçada, aquela bocejada, coloca o roupão real, e Davi agora resolve passear no terraço. Vou repetir, o povo está batalhando, guerra acontecendo, e Davi está passeando no terraço. Deixa eu te falar uma coisa, geralmente a gente passeia quando a gente não tem algum problema para solucionar. Porque para nós aqui, irmão, passear com algum problema para trás, o seu corpo está lá, mas sua cabeça está no problema. Afinal, a gente é crente. Se você tem algum problema e não se importa com ele, irmão, você é servo de Deus, cidadão do céu. Se você tem uma dívida e consegue passear devendo, irmão, me desculpa, mas o seu caráter de cristão está em dúvida.
Uma coisa é dever e não tiver condição. A outra coisa é você estar devendo, relaxado, sabendo que tem uma família, um empresário precisando de dinheiro, né? Que precisa sustentar uma família, tem funcionários. Aí você está lá na praia, curtindo, tranquilo, sabendo que está devendo o mundo todo. E ainda tem gente que tem coragem de postar na rede social. Estou devendo, tiro uma foto, mas estou curtindo ao mesmo tempo. Irmãos, eu não consigo passear, sabendo que eu tenho algum problema para solucionar. Eu não consigo. Porque eu preciso entender que eu carrego comigo o céu, sou cidadão do céu, e eu também carrego comigo a instituição, a Assembleia de Deus de 110 anos de idade. Então, irmãos, eu como pastor de igreja lá em Turmalina, se eu dever na praça, eles não falam que é o Tarek que está devendo, é o pastor. Porque eu carrego comigo as responsabilidades muito maior do que aquilo que eu imagino. Então, eu não consigo passear sabendo que eu tenho um problema para solucionar. Porque pessoas que passeiam sabendo que tem que solucionar um problema, geralmente a mente delas está vazia. E há um ditado aí fora que diz que mente vazia, oficina do... Mente vazia, oficina do diabo. Irmão, Davi está passeando em meio à batalha porque a mente dele estava totalmente vazia do céu. E mente vazia do céu é ocupação de Satanás. Você já reparou que tudo que a gente vai fazer para Deus é mais complicado? Eu, por exemplo, pastoreio hoje quase 150 membros na regional lá em Turmalina, no norte de Minas. E eu falo com os irmãos lá, a gente precisa ler Bíblia. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Qual é a desculpa de muitos hoje? Não, pastor, não leio Bíblia não, porque toda vez que eu vou ler Bíblia eu dou sono. Teve um diácono, pastor Adriano, que virou para mim, Francis. Nos primeiros meses lá no estudo bíblico, o diácono virou para mim e falou assim: pastor, para mim é uma complicação, diácono da igreja. Para mim é uma complicação danada. Eu vou ser sincero para o senhor. Quando eu estou com insônia, pastor Edson, a primeira coisa que eu faço é ler Bíblia, porque eu começo a ler Bíblia, eu durmo. Eu falei: você não está falando isso rindo para o meu lado? Não, porque eu falei: rapaz, isso é demônio na sua vida. Ele assustou, mas eu sou diácono da igreja. Eu falei: Deus pega você e te liberta, porque na hora de usar o demônio usa até pastor. Falei com ele: você está usando a Bíblia de Dramin? Você tem noção do que é isso? Aí hoje eu já fui liberto desse demônio, sabe? Mas interessante é que quando a gente fala para ler Bíblia, para encher a nossa cabeça de coisa que vem do céu, pode não. Mas na hora de conversar com o crush até 3 horas da manhã, irmão, rede social, você pode estar com sono, você vai dar aquela primeira rolada no feed, quando você vê, você já está com 2 horas com o celular na mão. Não, vou assistir só mais uma série aqui, um capítulo da série na Netflix, porque daqui a pouco eu tenho que dormir. Você está vendo a série toda, acordando 5 horas da manhã, dormindo 5 da manhã para acordar às 6 para trabalhar. Porque tudo que vai fazer para Deus é mais difícil. Não, eu não leio a Bíblia não, porque eu não entendo nada que está escrito nela. Não entende a Bíblia não. Mas se arrumar um namorado lá no Japão, aprende mandarim com 1 semana para não perder o bofe, não é verdade? Porque tudo que vai fazer para Deus é mais difícil. Mentes vazias do céu e cheias da terra. Tudo que vai fazer para Deus é mais difícil. Eu coloco mais dificuldade. Vamos ficar de pé para adorar a Deus 5 minutos. Aí o grupo de louvor vem: vamos ficar de pé. Tem gente que fala assim: não vou ficar de pé não. Deus fala comigo sentado. Deus fala com você sentado, mas fala de pé também. Aí o abençoado, para pular carnaval, ficava 4 dias só de cueca no meio da rua. Aí para Deus, não. O orgulho toma conta. Não pode adorar a Deus 5 minutos de pé na igreja. Na hora de receber o auxílio emergencial na boca da caixa, chegava 4 horas da manhã para pegar R$600. Aí ficava lá naquela filona, não podia sentar, porque se senta alguém pega a frente. Então vamos ficar de pé aqui, hein? Aí o tempo ia passando, 10 horas da manhã, só estalando na nuca, ia de pé, tem que pegar R$600. Aí a mulher chegava e gritava assim: acabou o dinheiro, vai ter que esperar. Baixava uma deprê na hora, mas não sentava, tinha que ficar de pé, porque tinha que pegar R$600. Aí, para receber o auxílio emergencial na boca da caixa, fica em pé 4 horas. Mas para adorar a Deus 5 minutos, a qual o seu valor é imensurável, não pode. Porque tudo que vai fazer para Deus é mais difícil. Nós limitamos a graça pelo orgulho humano. Nós limitamos Deus de falar na igreja, porque tudo que vai fazer para Ele é mais complicado. Está todo mundo abismado com o que está acontecendo nos Estados Unidos. 4, 5, 6 dias direto de oração, louvor e pregação. Aí uma meia dúzia de coerentes hipócritas postam na rede social: como eu queria isso no Brasil. Queria nada.
Bate 9 horas, tem que ir correndo para casa para ver os gols do Fantástico. Bate 9 horas, eu limito Deus a um horário na igreja. Bate 9 horas, Deus está batizando com o Espírito Santo. Não, mas eu tenho horário de ir embora. Irmão, eu sei que tem que ter ordem, decência. Mas quando se trata de igreja, a gente quer fingir o que não é na realidade lá fora. A gente aqui dentro é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Se eu não consigo ficar 2 horas dentro de um lugar aonde o próprio Jesus chamou de casa de oração, eu não quero viver avivamento de verdade. Se eu tenho mais prazer na minha casa com o celular na mão do que na igreja com a Bíblia na mão, eu não quero avivamento de verdade. Mentes vazias do céu e cheias da terra. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra para o nosso Brasil, começando por Conselheiro Pena. Há um avivamento prontificado para a nossa nação. Billy Graham profetizou isso. O próprio Jesus já usou vasos para profetizar isso. E eu sei que o tempo está chegando, irmão, que o nosso Brasil será impactado pela glória de Deus. Em pleno carnaval, onde muitas pessoas estão fazendo farra lá fora, eu tenho acompanhado na internet igrejas lotadas de crentes jovens dentro da igreja durante 4 dias, adorando a Deus. Aqui no Madecop, irmão, pela madrugada ninguém estava na farra lá fora, ficaram aqui até 5 horas da manhã sentindo Deus. Isso somos nós dizendo: a nossa geração pode até não ser a melhor que já passou na face dessa terra, mas Deus ainda vai nos usar. Nós somos a geração do avivamento, nós somos a geração do arrebatamento. Só quem tem a mente de Deus joga a mão para cima, abre a boca e dá um glória para Ele. Eu vou tirar o microfone da boca por 30 segundos. Espírito Santo, a minha mente não pertence mais a esse plano terreno, a minha mente pertence ao céu. Só quem vem para adorar ao som desse teclado, aqui no altar da igreja, até na portaria da mesma, começa a encher as mentes agora. Agora, 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 agora. Mentes cheias de Deus e vazias da terra é um campo preparado para Deus plantar a semente do avivamento. Vou repetir: mentes vazias da terra e cheias do céu é um campo preparado para Deus plantar a semente do avivamento. Como você tem enchido a sua mente? Quais são as músicas que você tem consumido quando sai da igreja? O que está na tela da sua televisão? Qual é o seu histórico de pesquisa no Instagram? Porque não adianta estar aqui ser viciado em pornografia. Se Deus pegar o seu celular hoje e fazer uma análise no histórico do seu celular, o que Ele vai encontrar? Hein? Você tem enchido a sua mente com o que, crente? Não adianta falar de avivamento. Nós temos que fazer algo para ver ele acontecer. Davi, mente vazia. E aí agora com a mente vazia, roupão real, bem seguro, Davi está passeando no terraço. Aí agora a vizinha de Davi pensa assim: quer saber de uma coisa? Está calor demais. Não vou tomar banho aqui na suíte hoje não. Urias viajou, né? Está em batalha. Hoje eu vou tomar banho no terraço. Pombagira entrou dentro de Batseba. Uma não, talvez foi quase um pombal inteiro, né? Entrou dentro de Batseba. Batseba agora resolve tomar banho no terraço de casa. Tinha acabado de sair do seu período mensal, a qual a mulher passa por todo mês, está se banhando no terraço. A Bíblia diz que Davi agora passeando no terraço vizinho, uma mulher tomando banho, o quê? Que aquela pomba estava fazendo, tomando banho, ela não sei, mas estava lá, mesmo sendo casada, se banhando no terraço de casa. Davi agora andando, e aí, irmão, desviado mais desviado é igual a pecado. Não tem outra somatória. Desviado mais desviado igual a pecado. Davi olha Batseba tomando banho. Pelo amor de Deus, não vai imaginar uma mulher tomando banho não, vigia sua mente. Deixa só com Davi. Davi agora olha a mulher
Quando Davi olha a mulher, ele pensa assim, ó, eu quero saber quem é ela, chama o guarda. Quando ele chama o guarda chega e me dá a biografia dessa mulher. Essa mulher é filha de Eliã e esposa do seu melhor soldado, que é Urias. Davi estava tão insensível, ele transferiu responsabilidade, abriu mão da vontade de Deus, estava com a mente vazia do céu, cheia da terra, irmão, não tinha outra. Davi pensa assim, olha, eu estou tão insensível que eu não quero nem saber se ela é casada ou não. Vai lá e fala com ela que eu quero me deitar com ela. Batseba vem, coabita com Davi. Logo depois daquele momento, Batseba volta para dentro de casa, Davi vira para ela e fala, isso aqui morre aqui, hein? Não conta para ninguém. Fica entre nós. Seu marido não precisa saber, mas ninguém precisa saber. Só o guarda que te amou. Morre entre nós três e acaba por aqui. O tempo passa. Está mais difícil ainda com os amonitas. Urias, mas Joabe não conseguem uma estratégia para vencê-los. O tempo vai passando. Meses se passam. Um dia, Batseba está dentro de casa. Talvez nos seus afazeres, como dona de casa, arrumando casa, varrendo casa, sei lá. E ela percebe que o seu corpo começa a mudar. O tempo passa, Batseba começa a sentir enjoos. E como já foi mãe outras vezes, ela tinha experiência, conhecendo o seu próprio corpo, ela percebe que está grávida. Batseba agora se assenta em um canto e começa a fazer contas, pastor Joani, de como o marido, do tempo que o marido dela foi para a batalha e o tempo com que ela coabitou com Davi. E ela começa a fazer contas dizendo, não, o meu marido foi tantos meses atrás, então não tem condição do filho ceder agora, mas Davi foi um pouco mais recente, então o filho não é de Urias, o filho é de Davi. E eu não vou chupar essa manga sozinha, porque não fui eu que pequei sozinha. Chamou o guarda agora que sabia de tudo, falou assim, avisa Davi que a nossa brincadeira deu ruim. Por quê? Porque a semente do pecado está dentro do meu ventre. Vai lá e avisa ele. A mulher, o guarda sai correndo, dá um grito em Davi. Davi está lá, talvez nem tão preocupado com o que está acontecendo com o exército. O guarda chega e fala assim, ó, vim trazer uma notícia para o senhor. O que aconteceu? Batseba disse que está grávida. E ela já fez as contas lá e o filho é seu, não tem jeito. Para nós aqui, irmão, como é que esconder? Davi era ruivo. Se bobear, o menino nascia ruivinho igual Davi, cheio de sardinha. Não tinha como esconder. Aí Davi, desesperado com a situação, ao invés de ele confessar o pecado, se entregar para Deus de novo, Davi comete o erro que muitos de nós cometemos às vezes. Achar que o pecado é uma poeira, que a nossa vida é um tapete. Levantar o tapete e jogar tudo para debaixo dele, pensar, ninguém está vendo, vou esconder, vou deixar do jeito que está. E se esquece que o Deus que nós servimos tem olhos como chama de fogo. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma ordem para Urias, vou mandar chamar para ele dar um feedback do que está acontecendo. Só que naquela época, irmãos, havia os mensageiros. Quem eram os mensageiros, pastor? Homens responsáveis unicamente por levar e trazer mensagens. Eles não pegavam na espada para batalhar. Eles traziam e levavam mensagens. Quando morria um soldado, esses mensageiros montavam no cavalo, vinham e avisavam a esposa, olha, você está viúva, seu marido morreu. Então já tinha os mensageiros. Só que agora, Davi, até parece que o pessoal não estava desconfiando, né? Davi agora tira o melhor soldado do exército. Justamente uma guerra que não estava nada fácil de ganhar. Manda chamar Urias. Urias olha para Joabe, mas será que sou eu mesmo? Joabe, sim, é você. Também não entendi o rei. Está ruim com você? Imagina sem. O melhor espadachim do exército. E agora, Urias sobe no cavalo sem entender nada, vai até o rei. Quando chega até o rei Davi, me dê notícias do que está acontecendo. Olha, rei, está assim assado. A gente conseguiu vencer no lado norte de Rabá, mas o negócio se amuralha. Inclusive, eu imagino Urias dizendo assim, o senhor podia dar uma ida lá, sair um pouco aqui do comodismo, porque é o senhor que é o rei. Talvez o senhor tenha alguma estratégia, né? Talvez Urias até chegou a dizer isso. Mas depois que Urias dá um feedback do que está acontecendo, a Bíblia diz que Davi agora dá ordem, dizendo assim, rapaz, eu não me pergunta por quê não, mas eu sei que você é um cara bom, pensa no camarada nota 10, gente boa. Você precisa descansar, rapaz. Então é o seguinte, antes de retornar para lá, vai embora para casa. O que é que Davi fala? Lava os pés e deita-se com sua esposa, vai relaxar. Precisa de você lá não. Urias, obviamente fiel ao rei, não discute com ele. Sai da frente da presença de Davi. Só que ao invés de Urias ir para dentro de casa, para onde que Urias vai? Para o portão.
Urias pega agora, posição de sentido, está lá cuidando do portão, está cuidando do palácio. Aí está lembrado do guarda fofoqueiro que está ajudando Davi no pecado. Vem o guarda de novo. Ó rei, você de novo? Tem outra notícia para ti. Mas dessa vez é boa? Não. O que é? Urias não foi para casa. Urias não te obedeceu. Urias está lá no portão e falou que não sai de lá. Davi, pelo amor, aí agora ele chama Urias de novo. Urias, não sou eu teu Deus que te dei uma ordem para ir para dentro da sua casa, lavar os pés, relaxar, deitar com a sua esposa? Por que não me obedecestes? Por que não me ouvistes? Outrora não sou eu teu rei? Aí Urias agora, eu já li a Bíblia toda algumas vezes, sou apaixonado com ela até hoje. Para mim, uma das verdadeiras auras de fidelidade de toda a Bíblia está aqui. Urias vira para ele e fala assim: ó rei, realmente o senhor mandou, mas eu não fui por negligência, eu não fui para casa por desobediência. Eu posso dar para o senhor os 2 motivos que não me deixaram ir para casa. Diga lá. Primeiro, por amor ao meu reino. Meu capitão Joabe precisa de mim. O meu exército precisa de mim, porque o senhor não estava lá, mas eu estava. Eu vi de como está a situação. E eu, diante do caráter que eu tenho, é mais ou menos ele dizendo, era para o senhor estar pensando assim, né? Mas diante do caráter que eu tenho, eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que Israel precisa de mim. Então, primeiro, eu não vou para casa por amor ao meu reino. Segundo, eu não vou para casa por amor à sua vida e à sua alma, ó rei. Por quê? Porque se eu não posso estar lá, porque o senhor não deixa, se por um acaso eles tentarem entrar aqui para defender o senhor, eu vou estar lá no portão, colocando o meu peito na frente da espada dos amonitas. Não vou por amor ao rei e por amor ao reino do Senhor. Davi está dizendo, eu não vou, porque na mesma intensidade que eu amo ao rei, eu preciso amar o reino. Pegou isso aqui? Urias, melhor dizendo, está dizendo, na mesma intensidade que eu amo ao rei, eu preciso amar o seu reino. E a pergunta que eu te faço é, jovens, quem aqui ama o rei? Quem aqui ama Deus? Quem ama Deus? Levanta a mão. Só quem ama Deus de verdade. A segunda pergunta que eu te faço é, você ama o seu reino na mesma intensidade que você ama o rei? Se você ama o reino de Deus, irmãos, qual tem sido a sua utilidade nessa igreja? Hein? Será que você está exercendo o seu ministério por amor ao rei ou para se mostrar? Qual tem sido a intenção da sua alma ao fazer alguma coisa para essa igreja? Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que têm talento, podem fazer muito mais do que está fazendo, mas está calado, está parado, porque está esperando Deus descer do céu e falar com ele assim, faz, e não é assim. Existem ministérios que Deus exalta a partir do momento que eu me coloco à disposição. Eu estou pregando para vocês aqui hoje, pastoreando igreja. Vivi quase 8 anos da itinerância antes de estar lá no Vale do Jequitinhonha pastoreando. E sabe como eu comecei pregando? Pastoreando, Barra Esperança, Caratinga, que o senhor já pregou para a gente lá, quando o Adilson levou o senhor lá. Igreja pequenininha, não é, pastor? Igreja pequenininha. Fiquei lá 18 anos, fiquei lá 15 anos da minha vida. Cresci lá. Igreja muito pequena. Pastor Sérvulo Gomes de Lanes, servente de pedreiro, pastor Edson. Trabalhava de servente de pedreiro o dia todo. Dava aula na escola dominical domingo de manhã, pregava domingo à noite, terça à noite ele dava estudo, quinta à noite é ele que pregava porque não tinha obreiros. Um dia, quinta-feira, eu com meus 14 para 15 anos de idade, o pastor Sérvulo chegou lá mancando. Pegou o microfone com a mão esquerda, porque a direita também, o lado direito dele já estava todo acabado. Ele pegou com lágrimas nos olhos, depois de tomar um remédio para aliviar a dor. Ele falou assim, gente, fui descarregar uma carreta de cimento hoje. E eu peguei o cimento de mau jeito e eu estou todo arrebentado. Mas não tinha ninguém para estar aqui hoje. E aí, eu vim aqui pregar para vocês e se eu começar a chorar durante a ministração, não se importem, não é dor, mas eu vou pregar para vocês. Começou a pregar sobre o cego Bartimeu, dava umas engasgadas de dor, e eu lá do banco olhei e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Estou com 15 anos de idade, e ninguém na minha casa é crente. Eu apanhava até os 14 anos para servir a Deus, porque meu pai não gostava de crente. Mãe macumbeira, pai alcoólatra, irmão homossexual. O outro até hoje é um dos maiores traficantes lá de Caratinga. Meu irmão mora com outro homem de 60 anos de idade aqui em Governador Valadares.
E eu pensei, estou sofrendo dentro de casa, mas o reino precisa de mim. Acabou aquele culto. Eu virei para o meu pastor e falei: pastor, nunca preguei na minha vida. Nunca peguei esse microfone para dar uma saudação. Mas a partir de hoje o senhor tem um pregador dentro dessa igreja. O senhor nunca mais vai precisar de pregar com dores, porque a partir de hoje o senhor vai ter um obreiro. Eu só te peço uma oportunidade. Me dá 10 minutos quinta-feira que vem, que eu vou ser um dos melhores obreiros que já passaram nessa igreja. Estou pregando hoje num congresso da Preuma Decop, com honra no coração, porque um dia eu me coloquei à disposição. E a pergunta é: qual tem sido a sua utilidade para essa igreja? O problema não está em Deus, está em você. Você não coloca à disposição. Procura liderança hoje. Se quem quer fazer não quer, se quem sabe fazer não quer, ô Francis, não selecionar não, mas me dá 20 minutos domingo que vem aí, que você vai ter o melhor professor de escola dominical dessa igreja. Pastor Joani, não sou o melhor porteiro não, mas se precisar de mim, acontecer alguma coisa com os porteiros que já são bons, eu vou procurar ser o melhor porteiro que já passou nessa igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, o negócio não é falta de talento, o negócio é preguiça. Congregação, aqui tem aos montes, cadê você lá pregando? O negócio é que você quer o altar daqui e se esqueceu que lá tem as mesmas almas que tem aqui e precisam ouvir as mesmas palavras que ouvem aqui. Se você ama o rei, você precisa amar ao reino de Deus na mesma intensidade. O que você tem feito, jovem? Olha você com toda a saúde. E olha essa cidade precisando ser evangelizada. O que temos feito nós em prol do reino de Deus? Urias está dizendo: eu me coloco à disposição do rei, eu me coloco à disposição do reino, porque eu amo os dois da mesma intensidade. Levante a sua mão direita para cima como voz profética. Eu quero profetizar nessa terça-feira à noite que Deus está levantando aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para balançar essa região. Eu profetizo, e depois dessa terça-feira, guarda o que eu estou falando, Deus vai começar a despertar ministérios nesta igreja. Deus há de trazer um avivamento sobre essa cidade. Não vai precisar trazer pregador de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Deus vai usar uma geração aqui impactada pelo amor ao reino. Se tem alguém comigo, abre a boca e fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se Deus precisar, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Deus está dizendo: se entrega. Se entrega, crente. Eu vejo lágrimas aqui. É Deus te dizendo: te deu o ministério, tu parastes por quê? Volta. Deus está marcando essa terça-feira como restituição ministerial dentro dessa igreja. Tu vai voltar a ser útil para o reino. Tu vai voltar a amar o reino na mesma intensidade que ama o rei. Você toma posse disso? Diga amém. E aí, já que você não quer ir para casa, faz o seguinte: vou fazer uma festinha aqui no final da tarde. Vem cá, participa comigo. Vai ter um banquete. Vai ter um vinho aqui, o vinho que eu tomo, você vai tomar, Urias. Então vai lá, fica no portão. Urias sai, fica lá vigiando o portão. Vamos supor que batendo umas 7 horas da noite, Urias entra. O banquete está preparado. Uma garrafa única fermentada, com vinho fermentado para deixar bêbado. E a ordem é: taca vinho no copo dele e manda ele tomando. Não deixa ele perceber não, vai do gosto. E aí, irmão, Urias foi bebendo, conversando, batendo papo. De repente Urias veio, começa a ver o mundo girando. Tá dando seta para a esquerda, né? Começa a ficar um pouco embriagado. Aí Davi pensa: esse camarada drogado, bêbado, agora vai para casa. Ó, você não tem condição nenhuma de ficar aqui, muito menos vigiando o palácio. Então agora, bêbado, você vai para casa, deita-se com sua esposa, lava os seus pés e vai ficar tudo certo. Mas com o cara fiel, irmão, mesmo sendo trollado, mesmo sendo embriagado, irmão, nem o álcool tirou a fidelidade que havia no coração dele.
Eu imagino que não ficou em pé, talvez se ajoelhou, sentou na beira do portão, porque já estava ventando para a esquerda. Talvez se sentou à beira do portão e pensou: daqui não saio. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu nunca fiquei bêbado, mas daqui não saio. E aí vem o guarda de novo. Ô rei! Aí Davi olha e fala: pelo amor de Deus, agora a notícia é boa, não é ruim de novo. Rapaz, mas você só me traz notícia ruim. Pois é, e agora é outra. Por quê? O camarada mesmo bêbado não perdeu a fidelidade. O camarada mesmo embriagado não perdeu, está lá. Está sentado, falou que não sai de lá enquanto a guerra não acabar. Agora, Davi apela com a situação. Davi pega um papel, pega uma caneta e começa a escrever. Esse papel é destinado ao capitão Joabe. Qual é o conteúdo da carta? Joabe, estou enviando de volta Urias. Não me pergunte o porquê, nem o para quê. Mas eu quero que você coloque Urias no calor da batalha. Aonde estiver morrendo mais israelita, ali tu vai mandar Urias entrar e batalhar com eles. E no final da carta ele escreve assim: e outra coisa, não sei o que você vai arrumar, mas ele vai, só que ele não volta mais. Eu quero Urias morto. E sabe para quem que Davi entrega a carta? Podia ter mandado na mão de qualquer um, mas ele faz questão de entregar na mão daquele que queria morrer. Urias, pega essa carta, leva até a Joabe. Irmão, para nós aqui em Conselheiro Pena, se fosse eu e você não abriria a carta no meio do caminho, não. Fala a verdade. Imagina o contexto. O camarada me tira da batalha sabendo que eu sou bom. Não é me achando não, mas sabendo que eu sou bom. O camarada manda eu ir embora e me deitar com a minha esposa. Tá achando que eu sou bobo? Depois o camarada tenta me drogar e manda eu deitar com a minha esposa bêbado. Talvez ele coça a cabeça. E pensa assim, tem alguma coisa acontecendo. Talvez a carne dele falava: abre a carta, tem alguma coisa de errado. Mas a fidelidade no coração falava mais alto, dizendo: não, estou desconfiado. A minha carne pede uma coisa, mas a minha fidelidade fala mais alto do que ela. Sabe por quê, irmão? Porque quem é fiel ao rei não é só quando ele está vendo, não. Não é só quando tem a liderança vendo, não é só quando tem alguém vendo, não. Mude certa feita disse que o meu caráter com Deus, eu não demonstro ela dentro da igreja durante 2 horas de culto. O meu verdadeiro caráter com Deus, eu demonstro ele lá no canto do meu quarto, quando o pastor não está vendo, a liderança não está vendo, mas eu sei que Deus me contempla. O meu caráter e a minha fidelidade estão intactas, então eu vou pegar a carta e vou levar. Ele chega lá, desce do cavalo: Joabe, meu amigo, o rei mandou te entregar. Joabe agora dá uns 2 passos para trás, abre a carta. Quando ele abre a carta e vê o teor da carta, pastor Joani, eu imagino Joabe chorando, olhando dentro dos olhos do seu amigo Urias e pensando: o que esse homem fez para merecer isso? Por que é que eu tenho que matar ele? Eu imagino ele olhando e fazendo uma retrospectiva na sua cabeça, pensando: quantas batalhas eu já não venci com Urias? É amigo, nós temos uma marca de sangue, nós estamos aqui numa peleja e Davi manda matá-lo. Eu imagino Urias olhando para ele, mais ou menos desconfiando de alguma coisa, mas calado. Joabe enxuga as lágrimas, chega até Urias. Urias, quem sabe, ele com a voz embarcada, Urias dá o último abraço e fala com ele: Joabe, fique tranquilo, rapaz. Apenas dê a ordem, aquilo que você dizer, eu vou fazer. Preocupa não, meu amigo. E estamos juntos. Urias agora olha para ele. Joabe enxuga as lágrimas, é forte naquele momento. E qual é o ponto mais forte da batalha, igreja? Muralha. Debaixo da muralha era praticamente impossível chegar ali. E ele fala: você confia em mim? Confio. Então pega a espada, Urias, desembanha da cintura, entra, e eu quero você vencendo a batalha lá naquele ponto, debaixo da muralha. Quando Joabe dá ordem, ele derrama a última lágrima. Urias, quem sabe, dá um beijo na sua face, dizendo: você foi bom companheiro, você não tem nada a ver com isso, acalma o teu coração. Urias desembanha a espada da cintura e entra para dentro do exército. Era bom, sabia o que fazia com a espada na mão. Mata um, mata outro, mata um, mata outro. O problema não estava nos soldados, o problema estava na muralha. Quanto mais perto, pior.
De repente agora Urias vai chegando próximo à muralha. Lá em cima, o arqueiro pega a flecha, coloca no arco e atira. A flecha vem cortando o ar. Perto demais da muralha era o perigo. A flecha bate no peito. Urias cai de joelhos. Lá em cima da muralha, o arqueiro pega a outra flecha, coloca no arco e a flecha corta o ar. E bate, quem sabe, no ombro. O certo é que ali acaba a história, fisicamente falando, de um dos maiores guerreiros da história de Israel. Morre de joelhos ao pé da muralha, por ser fiel ao rei e fiel ao reino. E a pergunta que fica nesse contexto é: pastor, ele foi fiel o tempo todo. O que Urias ganhou com isso? Por que Urias morreu? O que Urias ganhou sendo fiel a Deus? Ele morreu fisicamente. Aí que está o negócio. Aí que está o segredo. Urias morreu fisicamente, mas para honrá-lo, muitos anos depois, Mateus agora vai escrever a genealogia de Jesus. Lá em Mateus no capítulo 1. Aí Mateus começa a escrever a maior genealogia da história, que é a genealogia de Jesus. Aí lá no verso 6, olha o que Mateus escreve: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, com a que foi mulher de Urias. Vou repetir: e Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão, com aquela que foi mulher de Urias. Espera aí, irmão, é a maior genealogia da história. E eu te pergunto, Urias fazia parte dela, sim ou não? Sim ou não? Não, irmão. Na realidade, Urias não fazia parte da genealogia, mas Deus precisava honrar aquele homem de alguma forma. Sabe o que Deus faz? Deus faz assim: Urias, tu pode até não fazer parte da genealogia, mas eu vou colocar o seu nome lá, porque você pode morrer fisicamente, mas o seu nome, o seu caráter, ninguém pode matar. Urias, fica calmo. Tu pode ter morrido fisicamente, mas através da sua fidelidade, o seu nome vai ficar marcado na história. Levanta essa mão direita para cima e não abaixa ela, pelo amor de Deus. Deus está dizendo: permaneça fiel em tempos ruins, em tempos maus. Se for preciso, se desfaz dessa parceria, se desfaz desse relacionamento, acaba com essa amizade, mas não perca a sua fidelidade. Se Jesus não voltar agora, irmão, daqui a uns anos você pode morrer, mas quando lembrarem de você nessa cidade, vão dizer: era homem de Deus, era mulher de Deus. Porque você pode morrer fisicamente, mas o teu nome o diabo não mata. Só quem vem para adorar, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, recebe a graça. E a pergunta que fica é: qual é o legado que você tem deixado para a sua geração? Se você partir hoje, o que irão dizer de você na igreja e nessa cidade? Sabe qual é uma das coisas que eu me preocupo? É que eu nem sei se eu vou voltar para casa. Eu não sei se eu amanheço vivo amanhã. Mas no dia que eu morrer, pastor Edson, pastor Joani, eu quero que o meu corpo esteja sendo velado na frente do altar da igreja onde eu congrego. E eu quero que a minha esposa passe a mão no meu rosto no caixão e diga: não era simplesmente alguém que pregava, não era simplesmente o pastor, não era simplesmente alguém de cima do altar, era sacerdote dentro da minha casa. Eu quero que a minha esposa não sinta saudade do pregador, mas sinta saudade do marido. Eu não quero que a minha esposa sinta saudade do pastor, mas eu quero que ela sinta saudade do amigo que eu para ela dentro de casa. Porque o meu legado vale mais do que status. O seu legado vale mais do que curtida no Instagram. Eu quero que os meus amigos cheguem na beira do caixão e digam assim: era um amigo homem de Deus, que vivia fora do altar tudo que pregava em cima dele. Qual é o legado que você tem deixado para a sua geração aqui? Se você partir hoje e o seu corpo estiver sendo velado na frente dessa igreja, o que a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu amigo vai dizer de você? Hein? O teu legado vale mais
do que o seu status na rede social, curtidas no Instagram, views no YouTube. Deus está dizendo: você pode morrer fisicamente, mas o seu nome ficará marcado na história do cristianismo, assim como eu fiz com Urias, eu faço contigo. Vamos para encerrar. O guarda agora chega e fala: rei Davi, vim trazer uma notícia triste para o Senhor. Diga lá, o seu melhor soldado morreu. E aqui está a carta de Joabe dizendo tudo o que aconteceu. Só que aí, irmãos, olha só como a Bíblia é linda nos detalhes, né? Só que aí esse mesmo guarda vira para ele e fala assim: olha, rei, você quer saber de uma coisa? Eu não entendi muito bem Urias, não. Por quê? Porque Urias tinha maldade, tinha experiência com batalha, pastor Adriano. Urias sabia que não podia chegar perto demais da muralha. Ele foi imaturo demais, e aí eu não entendi ele. De uma forma sarcástica, Davi olha e fala assim: preocupa não. Sabe o que Davi fala? A mesma espada que corta para lá, ela corta para cá também. Olha que insensibilidade. Ou seja, quem vai para a batalha está disposto a matar e a morrer também. Então é normal. E aí, traz o corpo, faz todo aquele processo do velório do judeu de 7 dias, que talvez queima o corpo lá, pois era um soldado. E aí ele pega e casa-se com Batseba. Quando ele se casa com Batseba, ele pensa: agora está feito. Pensa no camarada bom, sou eu. Pensa no... matei o cara, está tudo certo. Mas quase 40 minutos falando para você aqui de Davi tentando esconder algo de Deus. E aí, irmão, quando a gente pensa que está bem, Deus entra com providência lá do alto. Davi, te dei oportunidade, se arrependeu não? Deixa eu insistir com você mais um pouco. Natan, pois não, senhor, meu profeta, homem de Deus. Natan, eu tenho uma ordem para você. Vai até o rei Davi. Opa, o meu rei, o senhor quer abençoar ele? Vai mandar eu falar alguma coisa para ele? Rapaz, você está indo bem? O meu Deus tem se alegrado do seu reinado. Aí ele: não, profeta, Davi pecou e tentou esconder de mim. E já que ele não está ouvindo mais aqui, eu preciso que ele ouça por aqui. Guarda uma coisa e leva para casa. Você percebe que você está ruim quando você para de ouvir no coração e começa a ouvir nos ouvidos. Sabe por quê, irmão? Porque antes de Deus levantar alguém para chamar sua atenção na face da terra, primeiro com certeza Ele tentou falar contigo no particular, no seu coração. Quando Deus precisa de falar por aqui, é porque eu não estou ouvindo mais por aqui. E aqui está o perigo. Porque a única coisa que tampa os meus ouvidos da minha alma é o pecado. O pecado é a cera que tampa os ouvidos da alma. Davi estava todo insensível. Deus agora pega Natan inteligente. Por quê? Porque Deus dá profecia, mas a forma como a profecia é entregue não é com Deus, é com o profeta. Então esse negócio de expor o pecado dos outros com o microfone em cima do altar, isso não é de Deus não, irmão. Porque Deus entrega a profecia. A forma como entrega não é com Deus, é com você. Prova disso? Deus mandou Natan contar parábola? Sim ou não? Claro que não. Deus só falou assim: vai até Davi e fala com ele que ele está em pecado e eu quero arrependimento. Mas Natan precisava chegar perto do homem sem assustá-lo. Natan chega lá contando uma parábola. Ó rei, eu tenho algo para te contar. Aqui embaixo, aqui na região de Israel, tem 2 homens vizinhos, o pobre e o rico. O rico tem muitas ovelhas, o pobre só tem uma. Certa feita, o homem rico foi receber uma visita, precisava fazer um guisado e um churrasco. Ao invés de pegar das muitas que ele tinha dentro do curral, ele foi na única do vizinho pobre, roubou dele, matou, fez o guisado e o homem pobre ficou lá chorando. E eu vim aqui trazer a notícia ao senhor. O que é que o senhor vai fazer? Davi agora pensa: o meu reino é um reino de justiça. Eu não aceito uma coisa dessas. Afinal, sou eu coerente com o meu reinado e com aquilo que eu falo. Então, diante dessa notícia, eu dou uma ordem agora. O homem rico eu vou matar, e o homem pobre eu vou dar 4 vezes mais aquilo que ele perdeu. Porque eu não aceito injustiça no meu reino. Quando ele se apresenta como líder macro, aí agora vem Natan com a tora, arranca a tora de profeta e dá na nuca dele, falando assim: o homem rico é o Senhor e o homem pobre era Urias.
diante da sua palavra, o que vais fazer? Deus me trouxe aqui para dizer para o Senhor que Ele quer insistir com o Senhor mais um pouco. E se o Senhor se arrepender agora dos seus pecados, confessar e deixar, Ele vai te perdoar. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te quer de volta, Davi. Davi cai de joelho no chão, vem um quebrantamento, choro copioso, e Davi agora se arrepende, dizendo: Deus, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. E aí ele escreve o Salmo 51. Ele está dizendo para Deus, enquanto está de joelho na frente de Natan: Deus, me perdoa, Senhor, perdoa pelo que eu cometi, pelo que eu fiz. Só que aí Deus toma Natan pela segunda vez, e Natan fala assim: assim manda dizer Deus para ti, para você viver e Deus te perdoar, Deus vai matar o filho que está dentro da barriga de Batseba. O seu filho, Deus vai tirar ele de você. Davi se levanta e diga: não, meu filho não me leva, mas ele não. Ele não tem culpa de nada do que está acontecendo. Aí Natan, com ênfase naquilo que estava falando, fala: não, o seu filho, Deus vai levar. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes para a gente não morrer, Deus vai ter que matar muita coisa que a gente ama. Vou repetir: para você não morrer no futuro, Deus vai ter que matar muita coisa que você ama hoje. Talvez você não entende porque do término desse relacionamento estava tudo indo tão bem. O noivado, o namoro, estava tudo chegando aos finalmente. Mas quando chegou perto, de uma hora para outra acabou. É Deus dizendo: você podia amar, mas eu sei daquilo que você não sabe. Se eu não mato hoje, você morria lá na frente. Essa amizade eu gostava tanto, éramos amigos, éramos amigas, e de uma hora para outra acabou, e eu amava essa amizade. É Deus dizendo: você pode amar, mas se eu não matar hoje, você morre lá na frente. Eu tinha tanto projeto com essa loja, eu tinha tanto projeto como microempresário, eu tinha parcerias, eu estava amando o projeto que estava no meu coração, e de uma hora para outra acabou. É Deus dizendo: se eu não mato hoje, você morreria lá na frente. Guarda uma coisa na sua mente aqui nessa noite: você pode amar do jeito que for, mas Deus consegue ver o que você não vê. Você pode amar do jeito que for, mas se Deus vê que isso vai te matar lá na frente, é melhor morrer hoje do que você morrer lá na frente. Então, tem coisa na sua vida que não é perda, é livramento. Por que quer de novo aquilo que Deus tirou da sua vida? Hein? Por que você está insistindo tanto, jovem, mulher? Por que tu está insistindo tanto com aquilo que já se foi? Sendo que foi Deus que tirou de perto de você. Se você insistir demais e ficar com aquilo que não é da permissão de Deus, tu vai morrer lá na frente. Você não foi chamado para entender Deus. Deus não se entende, Deus se sente. Vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto. Deus não se entende, Deus se sente. Não é perda, é livramento. Apenas acalma o seu coração. Vamos encerrar a mensagem. Davi está lá chorando. Se é o que o Senhor quer, seja feita a sua vontade. Seja sincero para você. Te deu um ranço de Davi durante a mensagem ou não deu? Hein? Você pensou assim: pelo amor de Deus nesse homem. Ah, se eu fosse Deus, eu tacava fogo nele. Mentindo, homicídio, adultério. Pastor, por que Deus não matou a Davi? Sabe por que Deus não matou Davi, irmão? Pelo mesmo motivo que Ele não me matou e te matou até hoje. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: você era melhor do que Davi? Você se acha melhor do que ele? Vamos para a Bíblia, para a gente terminar? Antigamente, na época da lei, para cometer um adultério, para ser considerado uma adúltera, tinha que cometer a prática. Tinha que ter a prática, pastor Joani, no Antigo Testamento, na época da lei, antes de Jesus, praticava adultério, está em pecado. Só que Jesus veio e deu uma rochada no negócio. Não, eis que vos digo que para ser uma adúltera, você não precisa cometer o adultério. Basta você olhar. Jogou para o coração, já estás em pecado de adultério. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus não matou Davi, irmão? Porque Deus é especialista em insistir com o ser humano. Deus insistiu comigo, insistiu com você. Deus insistiu conosco, meu amigo,
Quando tudo parecia perdido, quando nós estávamos afundando em uma vida de pecado, sem saída, Deus insistiu comigo e com você, e olha aonde nós estamos hoje. Quer a prova disso? Curva a sua cabeça. Não abra seus olhos, pelo amor de Deus. Eu quero que você faça uma retrospectiva da sua vida. Você merecia estar aqui hoje? Eu vejo lágrimas aqui. Você merecia estar aqui hoje, irmão? Nesse pré-congresso? Eu quero que você faça uma retrospectiva de tudo aquilo que você já viveu. Talvez você já cometeu tantos erros, pecados. Talvez você está até cometendo e está escondido, ninguém está sabendo de nada. É um namoro escandaloso. Essa mão boba que está indo onde não era para estar. Essa amizade aos seus olhos focados em pornografia. Ou pensas que Deus não vê o que você faz às escondidas do seu quarto. Essa língua, essa conversa fiada, essa fofoca, essa mentira. Nós pecamos todos os dias, crente. Mas sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque a graça de Deus nos alcançou quando tudo parecia perdido. Obreiros no altar dessa igreja, eu tenho 28 anos de idade. O que eu tenho de idade, talvez os senhores tenham de ministério. Com todo respeito, nós não merecíamos estar nesse altar. Nós pecamos, nós erramos, e Deus nos deu o privilégio de falar do seu amor. Não é merecimento, é graça. E se você valoriza essa graça, fica de pé comigo. E eu quero convidar a vir aqui à frente. Só você que quer mais de Deus e viver mais de Deus. Eu estou pregando para Davis aqui. Talvez você pecou no passado e Deus está falando comigo. Há um demônio que fica jogando na sua cara o seu passado, o seu pecado, dizendo não adora. Para de gritar aleluia, Deus não te ouve mais. Deus está dizendo, eu te perdoo, Davi, nessa noite. Sou eu, Deus, que joga o seu pecado no mar do esquecimento e livro você de toda a culpa, assim diz o Senhor. Pastor, eu quero ser mais de Deus. Eu quero ser conhecido como homem, menina, homem, mulher, segundo o coração de Deus, assim como foi Davi depois do pecado. Só você que quer viver mais de Deus, vem aqui na frente. Jovens, eu quero convidar vocês a virem aqui. Eu quero orar por vocês. As irmãs aí atrás, quem quiser mais de Deus, quem quer viver o sobrenatural, quem quer sair desse pré-congresso com a consciência limpa, que Deus está te curando dessa depressão, corre aqui na frente agora. Pode vir, pode vir. Há um quebrantamento sobre esta igreja. Sua consciência pesa todos os dias pelo pecado que foi cometido. Eu estou pregando para pessoas aqui, pastor, que carregam no seu corpo as marcas de tentativa de suicídio. Eu estou pregando para pessoas aqui que já pensaram em tirar a sua própria vida. Jovens, sois fortes, porque vencestes o maligno. Mas no momento de fraqueza, quase que ele te levou. Eu estou pregando para uma irmã aqui que essa semana falou com Deus: Deus, prepara a minha vida e me leva, que eu não estou aguentando mais. Senhor, parece que eu já vivi tudo aquilo que eu tinha para viver, mas o meu Deus me toma no altar dessa igreja para dizer: minha filha, eu não retiro a minha rosa do jardim enquanto eu não cumprir toda a promessa que eu tenho na sua vida. Eu não vou te levar, eu vou trazer renovo, assim diz o Senhor. Deus está nesta igreja e está levantando Davi para mudar a história dessa cidade. Só você que quer mais de Deus, abraça com alguém do seu lado aí agora, vai. Aí atrás, aí atrás. Segure a mão de alguém, ou abraço com alguém que está do seu lado. Eu profetizo batismo com o Espírito Santo agora. Essa língua estranha que Deus já mandou na sua mente várias vezes, e você ficou com medo de jogar para fora. Deus está dizendo: eu te mando novamente uma unção diferenciada. Essa língua estranha que está na sua mente, joga para fora agora. Quem aqui entrou falando: Deus, está acabando o pré-congresso, eu não senti nada. Deus está dizendo: eu renovo a sua vida agora. Eu renovo a sua vida agora. Um minuto. Obreiros, eu quero que os senhores descem ali embaixo. Faz assim com as mãos. Faz assim com as mãos. Há uma unção de cura sendo derramada sobre esse altar. Deus está dizendo: há uma unção de cura sobre esse altar.
Aramando guiassere, abandorabachure, abandagarabarra. Não sou eu, meu filho, que te fiz uma promessa anos atrás, que te levaria em lugares que você não almejava. Não sou eu, Deus, que tenho dado a você a revelação da minha palavra. Não sou eu, Deus, que te prometi que eu traria para você uma unção de cura, que enquanto você pregava a minha palavra, eu curaria câncer na igreja. Mas eis que te digo nessa noite, eis que te via, meu amigo, deitado em uma maca, balão de oxigênio de um lado e de sangue do outro. Deus está dizendo: enquanto tu faz a minha obra, eu te curo de leucemia, assim diz o Senhor. Sou meu Deus que te trouxe nessa noite para confirmar esse projeto no seu coração. Prepara-se o passaporte, porque a tua voz será ouvida fora do país, e eu irei cumprir toda a palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Obreiros, descem lá embaixo. Isso, recebe agora. Agora. Abre a boca, recebe agora. Pai nosso no céu. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, vai. Sobe o tom. Recebe a graça de Deus. Aí no meio desses irmãos, aí atrás, recebe renovo. Ei, Davi, eu te perdoo, Davi. A terra como és no céu. Só quem vem para adorar, deixa eu ouvir, vai. Recebe. Como é no céu, deixa o céu. Só quem vem para adorar. Deixa o céu descer. Renovo do Senhor. Só quem vem para adorar recebe batismo, recebe renovo da parte de Deus, recebe cura. Espírito Santo que está na minha vida, passa para ela agora. Não me acredite em confirmação, minha filha. Sou eu, Deus, que confio e digo mais, porque tenho para ti algo maior do que a sua mente pensa e os seus olhos enxergam. Como prova que sou Deus que falo contigo. Essa a cabeça agora. Trago renovo, me pediste. Tenho a Deixa o céu descer. Recebe. O céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Mas recebe. Deixa o céu descer.
é a glória pra sempre. Bem baixinho, bem baixinho. Eu diminua, Bem baixinho, bem Ele baixinho. apareça. Para os instrumentos por um instante. Eu vou deixar a igreja adorar por 30 segundos. Espírito Santo, para terminar, renova mais, renova, batiza, batiza, renova, 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 batiza.